empoderamento, ele tem limites? Ai, acho que tem. Acho que tem, porque eu já passei por isso também. Eu acho que a mulherada tá querendo tomar um espaço que é do homem também. Eu acho que a gente tem que deixar né, especialmente quando você tá vivendo a vida a dois, né, deixar o homem ter ali a força dele, a masculinidade dele, né? Querendo ou não, o homem tem aí, é o provedor, a gente quer um homem provedor, a gente quer um homem protetor, né? Força. O homem é sinônimo de força, assim. E a mulherada tá vindo muito com essa que eu posso fazer tudo sozinha, eu me banco sozinha, eu isso sozinha, tal. E daí tá tirando a força do homem, né? E eu acho que a gente é muito mais forte quando a gente se completa, né? Tipo assim, às vezes exemplos pequenos, assim, de dia a dia, e que a gente esquece, por exemplo, eu peço pro Luciano fazer alguma coisa, né? Lu, tipo, sei lá, arruma a lâmpada pra mim, coisas que são mais de homem. E o homem tem o seu tempo, ele fala, já vou, né? Dá 5 minutos, ele não foi. Eu adoro esse A Nathalie ia lá, pegava, eu vou arrumar. Entendeu? Você não vai... Não, cara, deixa o cara ir fazer. Deixa o cara ir fazer no tempo dele, sabe? Então, eu acho que a gente, nós mulheres, eu acho que isso é um peso. Até eu vejo hoje muitas mulheres tendo dificuldade em relacionamento porque... e se o homem paga tudo, eu vou ficar dependente dele? Não, você não vai ficar dependente dele. Né? Deixa ele pagar, se ele pode pagar. Deixa, né? Não tô dizendo que o homem tem que pagar tudo, mas deixa ele pagar se ele pode pagar. Deixa ele tomar a frente. Pô, quando você vive a vida em casal, tipo, sempre tudo que vamos fazer lá em casa e tudo mais, antigamente eu pegava e já fazia, nem comunicava ao Luciano. Hoje não, eu troco uma ideia com ele, o que você acha de a gente fazer isso? E óbvio que a gente tem umas técnicas, né, pra falar, pra eles acreditarem que eles decidiram, mas na verdade fomos nós. Sim. Então, a gente fala, então tá bom, amor, vai ser do seu jeito, sabe? Mas a gente vai... sabe, ali manipulando as coisas. Então, assim, eu acho que a gente foi para um estágio too much. Eu vejo uma tendência a quererem enfraquecer o poder do homem. E eu acho que mulheres fortes são importantes, mas homens fortes também. Então, vamos deixar os homens brilhar também. Vamos deixar a força. Tipo, parece que querendo ter uma competição, assim, né? Eu posso tudo sozinho, eu faço. E eu já fui essa mulher. Eu tive muito esse discurso, né? Especialmente quando eu saí de um relacionamento pro outro, quando você quer se reconstruir, eu fui muito pra isso, não preciso de homem pra nada, eu me banco, eu faço isso, eu faço aquilo, taranana. E daí eu vi que eu tava afastando, né? Tava afastando os homens de mim. Daí quando eu voltei pro lado de princesa, né? Delicada. Eu posso levantar e, sei lá, abrir a porta do carro. Mas, eu fico lisonjeada quando, sei lá, um homem abre a porta do carro, faz uma gentileza. Eu agradeço e tal. No fundinho, a mulher quer isso, né? A gente quer isso. Lá a gente quer essa bobagemzinha. Exatamente. E tanto homens quanto mulheres são extremamente necessários para uma sociedade forte. A gente não eu me banco sozinha sem um homem, não. É muito legal ter um homem do nosso lado. É muito legal ter um parceiro do nosso lado. Ou, óbvio, né? Quem quer ter uma parceira, a mulher quer ter uma parceira, ou um homem quer ter um parceiro, enfim. Isso é quem representa quem, enfim. Mas eu tô falando aqui no meu lugar de fala, no meu lugar de mulher, é muito legal ter um homem parceiro do nosso lado. E homens com a masculinidade ativa. Homens másculos, fortes, protetores. E a gente gosta. Sim, com né? certeza. A gente gosta de ser galanteado. Então, por mais fortes que sejamos, a gente gosta de uns mimos. mimos. Que confusão! Não pensa diferente, Guto? Não, a gente aqui eu tenho refletido muito sobre isso, sobre essa questão da essência mesmo, se há de fato uma essência feminina e uma essência masculina. Eu tenho refletido sobre o que eu estou ouvindo aqui no podcast. Acho que todos nós temos, tipo, eu tenho o feminino, eu tenho o lado masculino, todo mundo tem. Muito da nossa criação também, né? Sim. Tipo, geralmente um homem criado só pela mãe, por exemplo, há uma tendência dele ser mais sensível, tal, dele ter alguns comportamentos mais femininos, o que não significa que ele seja homossexual nem nada, enfim, não é isso que eu tô falando. Mas é natural, assim como eu também, eu tinha muito a postura do meu pai. Né? O masculino, a força, o pagar, o bancar, o fazer tudo, né? Até porque a minha mãe, por exemplo, ela não era uma mulher que cuidava da casa. Então, a minha mãe já era uma mulher já influenciada pela sociedade do empoderamento. Embora seja uma mulher mais velha, ela já era essa mulher que estava na rua, trabalhando. Isso, minha mãe não fazia comida pro meu pai. Então, quando eu me juntei, tipo, cara, o meu noivo, ele pedia pra mim pegar um copo pra ele e eu olhava pra ele assim...
Por que tu não pega? Eu me sentia ofendida. Sim. Quando ele pedia pra me pegar algo pra ele, como se eu fosse como se ele estivesse me tratando como uma empregada. E ele tava apenas pedindo pra mim pegar um copo pra ele. Olha o nível que chegou essa questão de, ei, então por que eu vou morar com uma pessoa assim, ó, tu faz isso, eu faço isso? Sim. Não, né? Se eu estou na cozinha, não me custa eu preparar alguma coisa pra ele, eu pegar alguma coisa pra ele. É nesse nível que eu tô falando, é que nós chegamos num patamar a ponto de, olha só, a ponto de eu me sentir ofendida. De pedir então, algo. eu acho que aí tem coisas que aí é que moram os limites, né? Tipo, aquela questão de muitas vezes, existem alguns pedidos que são simples e não quer dizer que a pessoa é submissa a uma outra, né? Isso, exatamente. Porque é isso que eu tenho, assim, eu penso que no relacionamento a gente tem que estar realmente em pé de igualdade, olhando um no olho do outro, né? A gente tem que se complementar, na verdade, né? Exatamente. Eu penso, é isso que eu venho pensando. A dúvida que eu realmente tenho é essa questão do... a mulher... Se a mulher é forte, ela tá no polo masculino, não é um polo da natureza dela e tal. Então, essa é uma outra discussão, assim, para outra situação, né? É isso que me gera, às vezes, essa questão de dúvidas, né? Mas não tenho a menor dúvida de que temos que estar, assim, de forma igualitária, né? Nos olhando nos olhos. Não custa nada, às vezes, um fazer uma coisa pro outro. Isso, ninguém vai ser menos homem por uma coisa. A mulher também não vai ser submissa porque tá fazendo outra coisa. É o famoso bom senso, Bom senso. né? E aquilo, a relação estar bom para os dois. Sim. Né? Exato. Os dois estarem bem. Se os dois estão bem na relação, tá tudo bem. Exatamente. Tipo, né? É muito do casal. Vai agregar mais ainda, Exatamente. Se os dois estão bem, né? Mas eu passei por essa transição, realmente, de equilibrar um pouco mais o meu feminino. Meu masculino ali tava falando muito forte, mas muito por uma questão de proteção. Um medo de me machucar novamente, de me ver dependente, às vezes, emocionalmente de um homem novamente. Então, esse medo me fez eu me fortalecer tanto a ponto de que tudo eu sentia que era uma ofensa, né? Tipo, e às vezes é só um bom senso. Por exemplo, meu noivo costuma chegar em casa muito mais tarde do que eu. E eu realmente não tenho muito... Às vezes eu tô o dia todo na rua, não dá tempo de cozinhar. E muitas vezes ele ainda chegava em casa tarde e ainda não tinha nem comida pra ele comer. Sim. Né? E depois eu falei, cara, o que custa? Ou eu pegar ou fazer alguma coisinha pra ele, ou eu providenciar algo pra ele. Às vezes eu não posso fazer, eu pego, ligo pra food, quando ele chega eu já tenho a comida dele. É um ato de amor isso. Exato. Né? Não é um ato de submissão. Isso. Né? Eu acho que aí é que tá, né? É um ato de amor. Tem que mudar o que é o cuidado e o que é a submissão. São coisas diferentes. Exatamente. Acho que as pessoas estão muito extremistas assim, então elas não estão compreendendo, não estão sabendo separar algumas coisas. Equilibrar, né? O bom senso. O bom senso sempre prevalece, né, gente? Com certeza.